E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em paz. Professora Camila aqui continuando as nossas videoaulas, as nossas aulas, só que à distância, para que todos vocês possam estar acompanhando das casas de vocês e a gente desenvolvendo aí o nosso conteúdo, tá bom? De acordo com o que ficou combinado na aula passada, nós vimos sobre os biomas mundiais e hoje veríamos sobre os biomas brasileiros. E é isso que a gente vai fazer hoje. Começar e terminar o capítulo 4, vendo essa parte aí de biomas brasileiros e finalizando para que a gente esteja apto a fazer a atividade do livro referente a esse capítulo, tá bom? Bem, antes de qualquer coisa, eu imprimi aqui um mapinha, tá? Acho que vai... porque se eu tivesse colocado ali no quadro, não daria para vocês verem. Mas eu acho que aqui fica melhor. Só para a gente entender, pessoal, visualizar melhor, como é que é feita a divisão aí desses biomas que nós vamos estudar de acordo com a localização, né, geográfica desse bioma. Bem, vocês podem observar aqui que essa maior parte aqui é o bioma da floresta amazônica. Isso mesmo, é o maior bioma brasileiro. Depois nós temos esse bioma aqui bem no meio, né? Esse bioma bem nessa parte aí central do nosso mapa, que é exatamente o Cerrado. Aqui na lateralzinha nós temos o menor bioma, que é o bioma chamado de Pantanal. Muito bem, também muito chamado de Pantanal Mato-Grossense. Toda essa parte amarela aqui, pessoal, é a Mata Atlântica. Aqui em cima, ó, pertinho aqui de nós, da região Nordeste, nós temos a Caatinga, exatamente. E lá no final do Brasil, na pontinha aqui do sul, nós temos o bioma chamado de Pampa, exatamente no estado do Rio Grande do Sul. Sendo assim, eu vou colar aqui o nosso mapinha, colocar até mais pra cá. Tá bom? E aí nós vamos começar aqui a nossa aula. Já fiz um esqueminha aqui pra vocês, como eu sempre faço, certo? Você vai acompanhar essa aula pelo capítulo 4 do seu livro. Deixa eu tirar daqui porque vai ficar fazendo barulho. Você vai acompanhar a partir do capítulo 4, nem coloquei aqui, vou colocar aqui bem grandão. Capítulo 4, perfeito? Bem, aqui eu já coloquei todos os biomas brasileiros, todos os biomas que fazem parte do Brasil. E inicialmente, nós vamos começar, só colocar aqui minha mapinha, beleza? Inicialmente nós vamos começar aqui pela floresta amazônica, que como vocês viram naquele mapa que eu mostrei para vocês, é o maior dos biomas no Brasil, exatamente. É o maior bioma brasileiro, pessoal. A floresta amazônica, ela é a maior reserva ambiental do mundo. Isso mesmo, do mundo. E é uma floresta belíssima, né? A maior parte dela se encontra aqui no nosso solo, mas ela não faz parte apenas do Brasil. Algumas características da floresta amazônica, né, a gente vai conversar aqui, ela está localizada na região norte do Brasil. O clima na floresta amazônica é um clima quente e úmido. Esse clima quente e úmido aí é acompanhado também de chuvas regulares, ou seja, chuvas bem divididas, né? Sempre está chovendo por lá, ok? Fauna riquíssima, né? Tem uma fauna e uma flora muito rica. Existe uma grande biodiversidade, uma grande variedade de espécies na floresta amazônica. Mas eu vou dar aqui alguns exemplos de alguns destaques, que são macacos, veado, cutia, porco do mato, mas tem muito mais coisa por aí, tá? Muito mais bicho. E na flora eu vou dar aqui alguns exemplos que nós estamos mais acostumados a ouvir. Buriti, açaí, jatobá, seringueiras, tá? São exemplos aí da flora da floresta amazônica.
Continuando, nós chegamos aqui na Mata Atlântica, e a Mata Atlântica, como eu mostrei no mapa, ela vem por toda a região aí do litoral. E uma coisa interessante é que na Mata Atlântica vive pelo menos 70% da população do Brasil. Então muita gente vive aí nesse bioma, né? Na Mata Atlântica. Então ela vai surgir por todo o litoral, e ao longo do litoral da costa leste, sudeste e sul do Brasil. Além disso, além dela estar no Brasil, ela também tem uma pequena parte no Paraguai e uma parte também na Argentina, certo? Clima tropical úmido, que significa que lá tem também uma boa frequência de chuvas, tá bom? Chuvas bem frequentes, sempre chovendo também, aí na Mata Atlântica. Fauna, vou dar aqui um exemplo a vocês, principalmente dos animais em risco de extinção, que seria o tamanduá-bandeira, que seria o veado, gambá, coati. Tem uma grande diversidade de animais na Mata Atlântica, mas infelizmente muitos desses animais aí estão correndo risco de extinção, certo, pessoal? Na flora, a gente pode citar bromélias, begônias, orquídeas, ipês, palmeiras e também o pau-brasil, certo? Isso aí a gente já caracteriza com isso a Mata Atlântica. Vamos passar aqui para a Mata das Araucárias. Vamos ver aqui primeiro o cerrado. Eu fiz uma ordenzinha e aqui eu troquei, mas não tem problema não. O cerrado, pessoal, vocês lembram no início da aula, eu mostrei o mapa, e a gente viu que o cerrado fica bem numa parte bem central ali do nosso país, tá bom? Então, Amapá, Maranhão, Piauí, Rondônia, no Distrito Federal, são alguns dos estados onde a gente tem aí a presença do cerrado. Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins e também na Bahia nós temos a presença do cerrado. O cerrado, ele é o segundo maior bioma brasileiro. O primeiro, você lembra? Floresta Amazônica. O segundo é o cerrado. E o solo do cerrado, pessoal, também tem uma característica dele. É um solo pobre em minerais, tá bom? Grave aí essa informação. O clima do cerrado é um clima tropical sazonal. Esse clima se caracteriza pelo quê? É um clima quente, com períodos de chuva, mas também tem períodos de seca, tá certo? Na fauna nós temos aí jiboia, cascavel, jararaca, lagarto, teiu, ema, dentre outros animais. E na flora nós temos sempre árvores baixas, árvores pequenas, né, bem esparsas. Nós temos aí uma vegetação com folhas mais largas, grossas, raízes bem grossas, longas, né, porque vão precisar ser bem profundas para conseguir aí absorver a água, e arbustos, tá bom? Várias imagens que a gente vê na internet do cerrado, a gente sempre vê muito arbusto, porque é uma característica também do cerrado, certo? Passando aqui do cerrado, só colocar aqui o ok, né? Floresta Amazônica ok, Mata Atlântica ok, Cerrado ok. Vamos agora para a Caatinga. Bem, a Caatinga, ela está presente na África, ela está presente na Ásia, ela está presente na América Central e ela está presente na América do Sul, onde nós estamos localizados. Na Caatinga, nós temos um clima muito parecido, a Caatinga é um clima muito semelhante ao nosso, porque nós estamos no Nordeste e o bioma que vai predominar aqui é a Caatinga. Então é um clima semiárido, certo? É um clima que vai ser um clima quente, é um clima que tem chuvas muito irregulares. Nós não temos as 4 estações bem definidas, a Caatinga não tem as 4 estações bem definidas. Pelo contrário, é um clima quente e seco, e as chuvas, ó, a gente todo tempo pedindo a Deus, manda chuva Deus, não é verdade? Então um dos grandes problemas da Caatinga é a pouca disponibilidade de água. É um bioma que sofre com a escassez de água, mas isso não significa que existe uma baixa ou uma pequena diversidade aí de flora e fauna. Vamos ver aí a fauna na Caatinga. Nós temos
diversas espécies de répteis, diversas espécies de anfíbios, tá? Aves, mamíferos, tatu-peba, gatos selvagens aí, por exemplo. Na flora, nós temos uma característica muito peculiar da caatinga, que é a presença de uma vegetação, principalmente de cactáceas. Isso, aquelas árvores ali que a gente chama de cactos. São árvores que têm as folhas adaptadas ao clima. Que folhas, professora? Lembra que os cactos têm espinhos? Aqueles espinhos ali são folhas modificadas. Para quê? Para que não haja a perca de água, já que é um lugar onde a água tem uma disponibilidade muito pequena, tá bom? Então, o mandacaru, tem até a música, mandacaru, quando for lá nascer, é o sinal que a chuva chega no sertão, toda menina que joga, essa parte aí não importa não, importa a parte do mandacaru, que é uma das árvores também características da caatinga, perfeito? Deu para compreender aí? Caracterizamos aí a caatinga. Vamos para o próximo. No próximo, não coloquei aqui na ordem, mas não tem problema. Nós vamos para o pampa. Lembra que a gente falou do pampa no comecinho? Ele está lá no final do Brasil, está no Rio Grande do Sul. É lá que o pampa é encontrado, essa vegetação, esse tipo de bioma é encontrado lá no Rio Grande do Sul. Tem um clima subtropical e tem um clima com as 4 estações do ano bem definidas. O pampa é um tipo de campos. Lembra que semana passada nós vimos os biomas mundiais e o campos era um dos tipos aí de bioma? Os pampas são um tipo de bioma campo, ou seja, uma superfície bem plana, vegetação rasteira, plantas bem pequenas, né? Gramíneas, arbustos e é excelente para a criação de animais, excelente para o desenvolvimento da pecuária, perfeito? Vamos adiante, uma rica biodiversidade também de animais, tá, pessoal? Então já vimos aqui o cerrado, caatinga, pampas, ok, caatinga, ok. Agora nós vamos ver o Pantanal, também chamado de Pantanal Mato-Grossense. Por quê? Porque o Pantanal ele está localizado exatamente no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Exatamente por isso aqui também a gente escuta muito falar Pantanal Mato-Grossense, Pantanal Mato-Grossense. É um bioma de terras alagadas, né, superfícies aí alagadas, uma planta que a gente vê muito no Pantanal é a Vitória Régia, né? Nós vemos muito naquela superfície alagada, aquelas plantas lindas, enormes, aquáticas, chamadas de Vitória Régia. Já posso imaginar, porque eu tenho um sonho, né, de conhecer o Pantanal. Deve ser tudo, andando no barco, com todos aqueles bichos ao redor. Coisa perfeita, hein? Tá no meu plano aí. Clima do Pantanal. Pantanal tem um clima seco com temperaturas elevadas, beleza? Fauna muito rica, com destaque para a onça pintada, para a capivara, para o tuiuiu, que é uma ave, certo? Flora, dependendo do lugar, né, dependendo da altitude de onde esteja, no Mato Grosso do Sul, ou no próprio Mato Grosso, e também tem uma pequena parte na Bolívia e no Paraguai, que são ali os países que vão fazer fronteira. As árvores elas podem ter um médio porte ou podem ser plantas apenas rasteiras com arbustos, perfeito? Então, Pantanal, ok. Ah, e detalhe, uma curiosidade, o Pantanal é o menor bioma brasileiro, certo? Em extensão, ele aí vai ser o menor. Vamos voltar aqui e chegar nas matas das araucárias. Lembra daquelas árvores belíssimas? Pinheiros, sequoias, árvores bem grandes, né? Altas, perfeitas, lindas. Essas árvores elas são características da mata das araucárias. A mata das araucárias ela vai estar uma parte no Paraná, uma parte em Santa Catarina e uma parte no Rio Grande do Sul, é onde a gente consegue encontrar esse bioma. É um clima que tem as suas estações do ano muito bem definidas, né? E os invernos são bem frios, os verões são bem quentes, aí tem a parte do outono, né? No final do outono as folhas caem, né? Primavera, onde as
as flores estão aí brotando, todas as estações bem definidas. Na fauna a gente pode encontrar jiboias, corais, jararacas, teius, dentre outros animais. E na flora, as árvores que se destacam mais, como eu já disse, são os pinheiros e as famílias das sequoias, né? Aquelas árvores grandes, imensas lá, bem lindas. Eu já tive a oportunidade de ver bem de pertinho uma floresta, eu fui no Parque das Sequoias, no Rio Grande do Sul, então é algo belíssimo. A gente tem que olhar assim para as árvores, porque ninguém vê o final delas, certo? Então, Mata das Araucárias, ok, falta somente o manguezal. E o manguezal, eu sei que muitos de vocês até já podem conhecer algum manguezal. É exatamente o encontro do rio com o mar, né? Então, nesse encontro, nessa região de encontro, aí surge o mangue. O mangue, que é aquela terra bem, aquela água bem encharcada, né? Aquela lama, onde a gente vê diversas espécies também de animais, caranguejo, a gente vê bastante lá no mangue. O mangue, pessoal, é uma região, um ecossistema ali com muito rico ali em nutrientes. Então serve muito de berçário para diversas espécies aquáticas que vão ali depositar seus filhotes, seus ovos, tá bom? Para que depois dali eles nasçam em um ambiente altamente nutritivo e depois ali possam se desenvolver. Uma grande característica dos mangues é exatamente a forma das árvores dos mangues. Quando você chega no mangue, você vê logo as raízes das árvores do lado de fora. Então, são raízes que a gente chama de aéreas. Por quê? Por ser um solo lamacento, é um solo pobre em oxigênio. Sendo assim, essas plantas precisam fazer fotossíntese. Elas vão precisar de oxigênio. Então, esse oxigênio ele vai ser retirado uma boa parte do ar. Exatamente, do ar. Então, além disso, essas raízes dos mangues, elas são do lado de fora, né? Dá pra gente ver, também para impedir a erosão do solo. Por quê? Porque se eu estou no encontro do rio com o mar, eu vou ter ondas do mar. Essas ondas, se elas vierem batendo todo o tempo no solo, vai causar uma erosão. Para diminuir essa erosão, é que também as raízes das plantas do manguezal, elas são externas, são do lado de fora. O mangue ele é de extrema importância, pessoal, para a natureza aquática. Tem uma grande importância, principalmente por essa questão aí de ser um berçário, também pela questão de ser uma proteção ali da faixa litorânea. E o que mais que eu posso falar do mangue? Tem um importante papel na preservação, né, de diversas espécies animais. Sendo assim, a gente já viu manguezal, Mata das Araucárias, vimos todo o nosso conteúdo, tá? Dessa forma que a gente finaliza o capítulo 4 e aí eu quero deixar a atividade de casa para vocês, que vão ser as páginas 35 até a 39. Essa aqui vai ser a nossa atividade de casa. Eu vou fazer a correção dessa atividade na semana que vem, junto com a outra atividade de relações ecológicas. Nós vamos tirar a semana que vem só para corrigir, tá bom? Através de uma videoaula igual a essa aqui que a gente está tendo. Fiquem em casa, se cuidem, se protejam. Desculpa aí os pequenos erros, mas quando é a primeira vez assim a gente vem um pouco destrenado, mas eu acho que deu para compreender bem. Leiam um capítulo e qualquer dúvida eu estarei disponível através do WhatsApp, tá? Valeu, galera!